Olá! Diante de recente decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, acerca de juros de mora no processo do trabalho, a situação acerca da correção monetária e dos juros de mora se tornou um pouco confusa. Vamos verificar o histórico dessas decisões até o momento onde chegamos e tentar adivinhar aonde que vai a jurisprudência do TST no assunto. O ministro Gilmar Mendes exarou recentemente, no dia 26 de fevereiro, uma decisão no ARE 1247-402 do Mato Grosso do Sul acerca dos juros de mora no processo do trabalho. Decidiu ele que as ADIs, principalmente a ADI 4357 do DF e o tema 810, não teriam qualquer tipo de relação para com a taxa de correção na Justiça do Trabalho. Por este motivo, determinou que o TST tivesse um novo julgamento sobre o tema, não sendo possível a aplicação do IPCA através da arguição de inconstitucionalidade anteriormente definida por aquela corte. Em outras palavras, falou assim o ministro: diante dessas considerações, importa esclarecer que, além de não se amoldar às ADIs, tampouco o caso dos autos se adequa ao tema 810 da sistemática de repercussão geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960 para a correção monetária das condenações contra a fazenda pública antes da expedição de precatório. Assim, diante da constatação de que a conclusão do Tribunal de Origem a respeito da utilização do IPCAE ou da TR sobre débitos trabalhistas se fundou em errônea aplicação da jurisprudência desta Corte, cujos julgados no tema 810 e ADI 4357 não abarcam caso concreto, para lhe garantir uma solução definitiva, é de rigor oportunizar àquela Corte eventual juízo de retratação do caso. Para entendermos as consequências jurídicas da decisão do ministro Gilmar Mendes, é necessário voltarmos um pouco ao tempo. Vamos verificar inicialmente o artigo 39 da Lei 8.177, que dispunha sobre juros de mora no processo do trabalho. Define assim o dispositivo: os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual, sofrerão juros de mora equivalentes a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Também, em 2014, nós tivemos o julgamento da ADI 4357-DF. E o STF, neste julgamento, entendeu que juros de mora em precatórios da Fazenda Pública não seriam aplicados, a estes juros não seria aplicada a taxa referencial, ou a taxa de caderneta de poupança. Assim decidiu o STF naquele julgamento. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários, inscritos e precatórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, vulnera o princípio constitucional da isonomia. Havia, então, declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução da expressão independentemente de sua natureza, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. Diante deste cenário, o TST passou, então, a analisar a constitucionalidade da taxa referencial nos juros de mora do processo trabalhista. Houve a arguição de inconstitucionalidade, número 479, dígito 60 de 2011, que apresentou a seguinte tese que foi definida em 2015. Acolheu-se, então, o incidente de inconstitucionalidade suscitado pela 7ª turma e declarou-se a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão equivalentes a TRD, contida no caput do artigo 39 da Lei 8.177. Na prática, com a decisão do TST, nós tivemos então dois índices aplicáveis. O primeiro deles, a taxa referencial, seria aplicada até 2009. A partir de então, aplicar-se-ia o IPCAE, através dessa decisão da arguição de inconstitucionalidade. Entretanto, é necessário verificar alguns elementos deste próprio julgamento ocorrido no órgão especial do TST. O primeiro deles diz respeito à própria forma de declaração de inconstitucionalidade da expressão equivalentes a TRD contida no artigo 39 da Lei 8.177, porque não houve uma declaração de inconstitucionalidade direta.
houve a aplicação por arrastamento. Então, inicialmente, precisamos verificar o que seria esta declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. A teoria de inconstitucionalidade por arrastamento, ela se dá quando a norma impugnada possui relação ou conexão com outras normas ou com outros regulamentos. E estes, por uma situação lógica, seriam também igualmente inconstitucionais. A teoria do arrastamento, ela pode ser tanto horizontal quanto vertical. Seria ela horizontal quando ela dispõe sobre elementos e dispositivos do mesmo diploma legal que foi tido como inconstitucional. Pode ser vertical quando nós temos atos regulamentares cuja declaração de inconstitucionalidade por arrastamento acontece, já que a lei que foi declarada inconstitucional constitui a sua validade em si. Pois bem, essa teoria do arrastamento foi aplicada diretamente pelo TST quando discutiu a aplicação da TRD e a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177. Assim dispôs naquele acórdão. Diante de tudo isso, pode-se concluir com tranquilidade que o STF já poderia ter incluído o dispositivo em debate na mesma decisão proferida nas citadas ADIs, que na essência tinham por origem débitos de natureza jurídica idêntica em virtude de analisar a constitucionalidade de parágrafo contido no artigo 100 da Constituição, parágrafo 12, que também trata dos débitos trabalhistas, parágrafo 1º. Após o julgamento da arguição de inconstitucionalidade, a situação pareceu ter se sedimentado e a jurisprudência do TST restou pacificada. Entretanto, com a apresentação de reclamações ao STF, houve um julgamento posterior à reclamação 22.012, que por um tempo determinou a suspensão dos processos que discutiam exatamente a aplicação do índice nos processos trabalhistas. Posteriormente, quando do julgamento da reclamação, houve a decisão por maioria pelo STF de que não haveria qualquer tipo de relevância ou referência entre a ADI 4357 e as outras ADIs similares e a situação de aplicação de índice no processo trabalhista. Por causa desta conclusão, teve-se a improcedência da reclamação no STF. E aí começamos com uma pequena confusão. Por quê? Apesar de, na fundamentação, o STF afirmar que não haveria qualquer tipo de relação entre as inconstitucionalidades definidas pelo STF e aquela definida por arrastamento pelo TST, na prática, ao determinar a improcedência da reclamação, o STF retornou à situação antes da suspensão dos processos e os efeitos da própria arguição de inconstitucionalidade do TST. Em outras palavras, continuamos tendo como efeitos a teoria do arrastamento e a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177 e a aplicação do IPCAE a partir de 2009. Entretanto, quando houve o julgamento definitivo da reclamação pelo STF, nós já tínhamos a incidência da reforma trabalhista, que definiu no artigo 879, parágrafo 7º, a seguinte questão: a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de março de 1991. Esta taxa novamente foi tida como inconstitucional através de um arrastamento por arrastamento. O que aconteceu? O TST, entendendo que o artigo 879, parágrafo 7º, fazia referência direta e expressa ao artigo 39 da Lei 8.177, seria igualmente inconstitucional e sequer aplicável. Nós temos uma pequena complexidade nesta discussão, que não nas discussões anteriores, porque esta inconstitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7º, ela se deu sem qualquer tipo de observância à reserva de plenário e ao artigo 97 da Constituição Federal. Por quê? Porque, ao contrário da situação do artigo 39 da Lei 8.177, o artigo 879 foi declarado inconstitucional diretamente pelas turmas do TST, sem perpassar pelo pleno daquela corte. Somada a essa discussão, tem-se atualmente a vigência da medida provisória 905, que alterou novamente o artigo 879, parágrafo 7º da CLT, definindo a aplicação do IPCAE
e também o artigo 39 da Lei 8.177, definindo a taxa, o índice de correção da caderneta de poupança, tanto para juros de mora, tanto para correção monetária, quanto para juros de mora, respectivamente, no processo do trabalho. Diante dessa narrativa histórica, é possível então retornarmos à decisão do ministro Gilmar Mendes e verificarmos quais são as consequências jurídicas de sua decisão. Pois bem, é certo que o ministro utiliza-se do fundamento do seu voto, inclusive na reclamação 22.012, que já foi julgada pelo STF, e mantém aquela decisão, agora em aspecto monocrático, no sentido de que a ADI 4357 e o tema 810 não possuem referência para com os índices aplicados no processo do trabalho. Pois bem, com esta conclusão, ele não determina a aplicação da TR ou de qualquer outro tipo de índice. O que ele faz é, diante desta impossibilidade de teoria do arrastamento, determina-se que o TST julgue novamente a matéria. Com este novo julgamento, haverá a oportunidade do tribunal decidir qual seria o índice aplicado. O problema que nós temos atualmente é a própria aplicação da TR, a aplicação do IPCA, a aplicação da reforma trabalhista, a aplicação da medida provisória e todos esses elementos que se degladiam no tempo e atualmente, verificar qual que seria a situação e qual que seria a conclusão do TST. É possível fazer um palpite educado para saber o que haverá nos próximos passos. Atualmente, o que nós temos é, ainda assim, a aplicação da tese definida na arguição de inconstitucionalidade. Mas, essa decisão do ministro, ela se torna uma espécie de guia para se verificar que o STF muito provavelmente entenderá pela impossibilidade da aplicação não da TR e não do IPCA, mas sim da teoria do arrastamento. Na prática, isso forçará o TST um novo julgamento sobre a matéria em seu plenário, no órgão especial, muito provavelmente. E haverá, novamente, a oportunidade de se julgar a matéria, aplicando-se também, novamente, o IPCA através de uma decisão, agora sim, de inconstitucionalidade direta da taxa referencial ou da taxa da caderneta de poupança. Entretanto, tem um outro obstáculo, porque quando do julgamento da arguição de inconstitucionalidade, um dos fundamentos, e talvez o mais importante, além da teoria do arrastamento, utilizados pela Corte naquele momento, seria a própria disparidade do poder de recomposição financeiro da TR e do IPCA. Porque nos anos de 2012 e 2013, quando se houve a análise para se chegar à conclusão na arguição de inconstitucionalidade, a distância entre os dois índices era de aproximadamente 6 pontos percentuais por ano. Já em 2017 e atualmente, nós temos uma distância muito inferior a 2, 3 pontos percentuais. E aí é necessário se verificar se haveria, de fato, uma distinção e uma relevância econômica apta a ensejar a inconstitucionalidade da TR ou da taxa da caderneta de poupança e não do IPCA. Tirando este fundamento e tirando o fundamento da teoria do arrastamento, de fato, a arguição de inconstitucionalidade trazida pelo TST acaba se esvaziando, sendo necessário, de fato, um novo julgamento por aquele tribunal. Ainda não é possível saber ao certo qual será o índice aplicável, se a medida provisória 905 sequer será homologada, se ela terá seus efeitos vigentes no tempo limitados ou não, e se a reforma trabalhista, mais notadamente o artigo 879, parágrafo 7º, será aplicado ou não. O que se sabe atualmente é que há uma probabilidade, e não uma definição, de que o TST terá que, novamente, se debruçar sobre o caso e decidir qual seria o índice aplicado nos processos trabalhistas. Havendo dúvidas, estou à disposição, meu contato se encontra abaixo. Obrigado.